Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar como não desperdiçar a sua vida e a mentira que a gente conta pra gente mesmo. Então, se você quer saber do que eu tô falando e como esse vídeo pode te ajudar, é só continuar assistindo. Então, muito bem, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber, não é mesmo? De neuropsicanálise, criadora de conteúdo, enfim, coisas nesse caminho, né? Então, vamos lá. O vídeo de hoje, então, é não desperdice sua vida, a mentira que contamos para nós mesmos. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse desperdiçar a nossa vida, né? É importante entender que essa forma que eu trouxe, que eu escolhi trazer hoje, é uma forma de pensar isso, tá? Não é uma regra, não é só isso, a gente consegue falar sobre isso em várias vertentes da vida. Hoje eu tô falando de um modo mais generalizado, né? Então, muito bem, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber, não é mesmo? De neuropsicanálise, criadora de conteúdo, enfim, coisas nesse caminho, né? Então, vamos lá. O vídeo de hoje, então, é não desperdice sua vida, a mentira que contamos para nós mesmos. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse desperdiçar a nossa vida, né? É importante entender que essa forma que eu trouxe, que eu escolhi trazer hoje, é uma forma de pensar isso, tá? Não é uma regra, não é só isso, a gente consegue falar sobre isso em várias vertentes da vida. Hoje eu tô falando de um modo mais generalizado, né? Eu tô olhando para baixo, que meu roteiro fica aqui embaixo, eu preciso olhar para ele para poder ter uma linha de raciocínio, né, que faça sentido. Então a gente vai começar falando o que é esse desperdiçar a vida, né, essa forma de pensar que eu trouxe. A forma que eu escolhi trazer sobre isso, ela tem a ver com o fato do quanto a gente se abandona, né, na vida, do quanto a gente abre mão da gente mesmo e por que que isso é um desperdiçar da vida. Porque quando a gente deixa de ser a gente, né, na nossa vida, a gente acaba ficando infeliz. Quando a gente não é leal a gente mesmo, né, a nós mesmos, a gente acaba sendo infeliz. Não tem muito o que fazer. Entende? Não cabe a felicidade com a gente se sufocar dentro da gente, né? Então, eu optei por falar sobre esse tema nesse sentido, mas a gente pode, depois se vocês gostarem desse tema, me contem aqui embaixo, a gente pode trazer outras formas de falar sobre esse tema, tá? Então, essa é uma forma. E por que que a gente mente pra gente, né? Por que que a gente acaba optando, de alguma maneira, por se esconder, por reprimir a gente mesmo dentro da gente, né? Porque realmente, assim, é muito difícil a gente conseguir conciliar o que muitas vezes ser nós mesmos, né, não cabe na sociedade, né? O quanto as pessoas que nos cercam não aceitam muitas vezes a forma como a gente é, por 1 milhão de fatores, e a gente acaba, para não desagradar, porque sim, a gente tem essa necessidade, né? Não dá para falar, ah, não vamos, que não é assim que a coisa acontece, né? Então, para não desagradar, a gente acaba optando, veja bem, a gente opta, sim, optamos, por acabar, de alguma maneira, dando preferência ao outro nesse sentido do desagrado em si. Por vezes é insuportável pra gente essa coisa do desagradar o outro, né? E às vezes é mais cansativo mesmo, às vezes não, sempre é mais cansativo mesmo, porque dá trabalho. Você tem que enfrentar, você tem que, às vezes, ficar se explicando, enfim, porque o ser diferente não é bem acolhido e bem aceito na nossa sociedade de forma geral, né? Então, aqui cabe essa reflexão também nesse sentido, né? Então, a gente acaba mentindo pra gente mesmo porque é mais fácil, né? A gente acaba mentindo pra gente mesmo porque não é que é mais fácil, é porque dá menos trabalho. Essa seria a forma correta, né, de falar sobre isso. E por que então que a gente acaba se perdendo tanto, né? Porque a gente se perde, né? A gente se perde bastante mesmo, assim. A gente realmente se perde. E por que que isso acontece, né? Por que que a gente se perde dessa forma, né? Quando a gente acaba abrindo mão da gente, quando a gente fala muito não pra gente, pra poder falar mais sim pro outro, né? Quando a gente faz esse movimento, naturalmente a gente vai deixando de ter contato com a gente mesmo, com as coisas que a gente gosta, com coisas que fazem sentido pra gente. E quando a gente faz esse movimento, né, de escolher o outro e não se escolher, né, a gente acaba sufocando a gente dentro da gente, de tal modo que a longo prazo, a gente quando olha pra dentro, a gente não sabe mais nem do que a gente gosta. A longo prazo, a gente não sabe mais quem a gente é, nem o que a gente quer, nem os nossos porquês, os nossos motivos de escolher o que a gente escolhe. Então, eu quis trazer esse vídeo justamente para que a gente repense a nossa lealdade com a gente mesmo.
que deveria ser a nossa prioridade, né? Então esse foi um dos motivos de eu trazer esse vídeo. E aí, então, como que a gente fala, né? Então a gente se perde justamente quando a gente fala mais sim pro outro e menos sim pra gente, tá? E como então que a gente alinha a nossa vida, né, sem idealizar, né, sem tornar aquela coisa inalcançável e se mantendo realista? Porque sim, vivemos numa sociedade onde não é possível que a gente seja exatamente a gente, porque por muitas vezes a gente tem desejos que não são, como eu posso dizer isso, socialmente aceitos. Às vezes a gente tem, são vários os nossos desejos reprimidos, né? Então é um eterno negociar isso, né? E aí como que a gente então alinha? A gente precisa entender, primeiro, quais são as nossas prioridades dentro da nossa vida, né? Ou seja, o que é indispensável pra gente? Opa, bati em vocês, desculpa. O que é indispensável pra gente, né? O que não é negociável, né? O que não dá pra gente abrir mão na gente? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer justamente para que a gente possa saber aonde é que a gente pode ceder, aonde é que é passível e possível de ser negociado de alguma forma, né? E pra gente poder fazer essa negociação, a gente precisa entender e saber como é isso. Senão a gente não tem como negociar. Senão a gente não tem espaço para que a gente consiga minimamente ser leal a gente mesmo e contemplar um pouco do que esperam da gente, porque sim, é irreal a gente pensar, não, eu não ligo pro que ninguém pensa, não tem como. Socialmente, muitas vezes dá muito trabalho e não é possível mesmo, né, fazer esse movimento. Então, é muito importante a gente saber mesmo, a gente saber entender o que é inegociável pra gente, para que a gente possa fazer esses termos. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, se é inegociável pra você usar rosa, mas você é homem, e socialmente, nesse contexto, talvez ser homem não é possível de se usar rosa, você vai ter que decidir se você vai querer comprar essa, entre aspas, briga, entende? Então, eu usei um exemplo tosco, eu sei que é tosco, bem tosco, mas é só um exemplo para ficar mais palpável, para que vocês consigam entender o que eu quero dizer. Então, a gente precisa saber o que não é negociável pra gente, para que a gente possa encontrar formas e sentido nas nossas escolhas, né? Para que a gente possa encontrar mais sentido mesmo nas coisas que a gente optar por fazer, nas escolhas que a gente optar por fazer. Tô vendo que tá um caos aqui, agora melhorou. Então é muito importante isso. É muito importante a gente ter essa noção e a gente saber, né, o que não é negociável pra gente. Por isso que eu fiz essa sugestão da gente poder entender sem idealizar, porque não vai ter como a gente não abrir mão de nada nosso. A gente vai ter que abrir mão, né? E não tô só falando de desejos ilegais, por assim dizer. Não tô nem só falando disso, né? Mas eu tô mais dizendo no sentido de convívio. Não é possível a gente optar por ser só leal a gente e dane-se todo mundo. Não, não é possível. É irreal isso, né? Especialmente se você ainda mora sozinho, se você ainda tem um contexto que exige menos essa interação, talvez você consiga. Mas assim, de modo geral, para a maioria de nós que tem família, que é mãe de família ou pai de família, enfim, não é possível, não é mesmo? Não é possível. Então a gente só precisa entender o que não é negociável e tentar ao máximo ser leal a esses valores e esses princípios, né? Essas escolhas, por assim dizer. Valores, princípios não necessariamente, mas essas escolhas. Tá? Então, essa é uma forma de fazer isso de um jeito onde você não se negligencie tanto e não seja, como eu posso dizer, e não complique a sua vida, sabe? A sua convivência com as pessoas que te cercam. Essa é uma maneira mais abreviada, por assim dizer, de pensar isso. Tá, e aí como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue entender? A gente pode também fazer por testes, tipo assim, às vezes a gente acha que X coisa é muito importante pra gente, a gente vai lá, faz isso, né, assim, coloca no nosso dia a dia e descobre que não era tão importante assim, que não vale a treta, por assim dizer, entendeu? Então, é um pouco dessa coisa de teste, é um pouco da gente entender, né? Aí, aqui o mais difícil se você se negligenciou a vida inteira, se você não se conhece a vida inteira, como é que você vai saber o que não é possível de abrir mão pra você? Aí você vai ter que testar. Aí você vai ter que entender, tipo, se hoje você se vê e você não tá feliz, se hoje você não se sente feliz, se tem algo muito desencaixado, descompassado na sua vida, quase que eu posso te dizer que a única forma de você alinhar isso é você se resgatar. E como é que você faz isso, né? Tentando testar coisas pra saber do que é que você gosta, o que é que você faz sentido, o que é que você sente que
de alguma maneira você se pede secretamente, sabe assim? Você meio que clama dentro de você por aquilo, né? E aí começar a pensar em como introduzir isso no seu dia a dia, né? Sempre a terapia é sempre a primeira opção, tá? E não é só porque eu sou psicóloga, é porque ela de fato é muito eficaz e ela abrevia todo o processo, ela facilita muito esse processo, mas por vezes não é possível, né? Então, uma forma de você fazer isso sem que você necessariamente faça terapia é justamente isso, testando. Tentando entender do que é que você gosta, o que é que você sente falta, o que não é possível para você ficar sem. E a partir desse lugar, né, você começar a fazer escolhas que façam mais sentido para você. Essa eu penso que é a forma mais curta, mais simplificada e que pode ser menos difícil de você fazer sem ajuda terapêutica, tá? O ideal ainda assim é terapia, não tem o que fazer. Se eu falasse diferente disso, eu estaria mentindo, porque a terapia em si, ela abrevia todo esse processo, ela facilita muito a nossa vida. Então, sim, o ideal ainda é a terapia, mas às vezes não é possível. E tá tudo bem, nem sempre é possível mesmo, né? Nem sempre é possível. Então, esse é um caminho da gente fazer isso sem o processo terapêutico incluído, né? Bom, sigo aqui à disposição de vocês para mais trocas, para que a gente possa pensar outras formas sobre isso. Gostaria muito de deixar aqui um convite para vocês interagirem comigo nos comentários, dizerem o que vocês pensam, se fez sentido para você, se te ajudou, o que mais você gostaria de falar sobre isso, pensar sobre isso. Eu tô aqui, sinceramente, abertamente, para que a gente possa, de alguma forma, conquistar esse caminho de volta para você, juntos aqui no nosso cantinho, certo? Tô aqui de verdade à disposição, contem comigo, estou de verdade aqui. E é isso, desculpa o vídeo se o vídeo ficou muito escuro, eu vou tentar clarear mais ele na edição. Mas enfim, por enquanto é o que está sendo possível, não é mesmo? E é isso, gente. Espero de fato que tenha ajudado vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Se vocês quiserem falar comigo, enfim, além dos comentários, né, eu mesma que respondo. Aqui na caixinha da descrição do vídeo eu vou deixar meu site, então vocês me encontram no meu site, tem o meu número de trabalho direto a mim, tá bom? E é isso, espero de fato que esse vídeo tenha ajudado vocês. Sigo aqui à disposição. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau.